Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma aulinha, quarta aula aqui pra gente. Quarta aula, muito importante, divisão silábica. Então, todos esses conceitos vocês precisam revisar e treinar. Revisar, treinar, revisar e treinar. Certo? Vamos compartilhar a tela aqui para vocês ficarem ligadinhos. Beleza? Então, tá aí minha tela. Probleminhas. Show, agora foi. Bom, então vamos lá. Divisão silábica, conteúdo muito tranquilo, tá? Como é muito fácil, eu não trouxe muita teoria e tal, não. A gente só vai ver na prática como funciona, certo? Então, a gente vê na prática porque é um assunto bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. Primeira regrinha, vamos dizer assim, ó. Não existe sílaba sem vogal. Essa é a primeira. Não existe sílaba sem vogal. Ou seja, se você tem a palavra bíceps, ó, bi, essa sílaba aqui, certo? Aí, sé seria essa outra sílaba. Porém, preste atenção. Essas vogaizinhas, essas consoantes aqui, ó, essas consoantes, elas ficaram sem vogal. Elas ficaram sem vogal. Ou seja, se elas ficaram sem vogal, elas precisam ficar em qual sílaba? Na sílaba anterior, tá? Por isso que fica bíceps. Beleza? Então, por isso que fica aqui, ó, né? Por isso que fica bi, aí sé, aí o P e o S estão mudos, né? Eles estão sem vogalzinha para fazer a sílaba com eles. Ou seja, eles ficam aqui. Olha só a palavra pneu. Pneu, tá vendo? A sílaba aqui seria essa, né? Ó, eu não tenho aqui letrinha, vogalzinha para fazer uma sílaba com P, então isso aqui vira uma sílaba só. Então, essa regra aqui, número 1, é muito importante, tá? Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal, tá? Aí vem aqui segunda, tá? Ó. Consoante solta, tá? Sem vogal, consoante sem vogal, sem formar sílaba, fica sempre na sílaba anterior. Que é essa coisa aqui, ó. Olha esse S. Esse S está formando uma sílaba? Não. Então, ele está solto, sem vogal, tá? Então, olha só. Teste. Ele sempre fica na sílaba anterior, tá? Olha essa palavra, olha o tamanho dela. Eu tenho o tum, é tungstênio, tungstênio. Então, eu tenho tum, beleza? Eu tenho tum. E esse GNS não tem, tá? Vogaizinhas para eles. Então, olha só. Não tem vogaizinhas para ele. Ou seja, todas essas vogais ficaram juntas do tum, da sílaba tum, tá? Tu ali, certo? Então, tungs fica tudo junto, porque essas consoantes estão sem vogal para formar sílaba. Aí sim, tem, new, beleza? Tranquilo. Então, consoante solta sempre fica na sílaba anterior, beleza? Vou apagar para continuar. Mais uma regrinha aqui, tranquila, que é os dígrafos LH, CH, NH ficam sempre na mesma sílaba. Ficam sempre na mesma sílaba. Então, fica, ó, I, lha. Não posso separar de maneira nenhuma, nunca, o LH. Trabalho, tá? Na mesma sílaba o LH, certo? Deixa eu colocar uma palavra aqui, ó. Às vezes, ó, por exemplo, ó. Rainha, como é que fica?
Aí o menino tem vontade de fazer assim. Aí o aluno, professor, já sei. Fica ra, in, nha. Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui? Claro que não. Claro que não. Não tá certo. Não tá certo. O certo é separa esse I e o NH fica sozinho ali, ó. NH não pode se separar. NH não pode se separar. Certo? Show de bola, tá? Outra palavra de exemplo aqui, ó, né? Chave. Bem simples. Chave. Olha só o CH ali, tá? Chave. Então, o CH também não se separa. Ok? Tranquilo. Consoantes duplicadas ficam sempre separadas. Consoantes duplicadas ficam sempre separadas. Olha o caso aqui, ó. Carro. Então, uma consoante fica na sílaba anterior e a outra consoante na outra sílaba, tal. Passado, mesma coisa. Sempre, 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 sempre. Consoante duplicada fica na sílaba anterior também, tá? Fica sempre separado, tá? Sempre separadinho. Vogais iguais ficam sempre em sílabas separadas também. Vogais iguais ficam sempre em sílabas separadas. Olha só aqui, ó. Separei. Sempre, 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 sempre. Vogais iguais ficam em sílabas separadas, tá? Tranquilíssimo. Os encontros consonantais perfeitos. Aí você se lembra. O que é um encontro consonantal perfeito? Na mesma sílaba. Mesma sílaba. Beleza? Encontro consonantal perfeito na mesma sílaba. Se é na mesma sílaba, né? Você não pode separar nunca. Aí preste atenção. Quais são os encontros consonantais que são inseparáveis aqui? A maioria deles é com R e com L, tá? Então, por exemplo, ó, você faz prato. Ó, o Rzinho aqui no meio da sílaba, tá vendo? Planta. Você faz planta. Aí você tem um Lzinho aqui no meio da sílaba, ó. Então, essas palavrinhas, pra, né? Vrá, gra, então, plan, né? Tlé. Todas essas palavrinhas que tem aqui, ó, um L ou um R no meio da sílaba, nunca vão se separar, tá? Então, ó, prato. Olha só o PR ali, ó. Branco. Olha só o BR. Pro, blend, tá vendo? São inseparáveis, certo? São inseparáveis os encontros consonantais perfeitos. Tranquilo? As vogais do hiato ficam sempre em sílabas separadas. Então, os hiatos, tá? Que é aquela coisa. Quando você vai ler teatro, vamos usar TDG, a técnica do grito. Teatro, teatro. Você faz o T, faz o A e faz o TRO, certo? Ou seja, na hora da fala, na hora de falar, você separa isso aqui. Então, isso é o hiato, tá? Essa vogal separada dessa vogal aqui. Isso aqui é um hiato. O hiato é uma separação. Olha só a palavra duas. 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 Quando a gente usa a técnica do grito, o du, a gente segura no du e depois diz o a. Ou seja, você tem aqui um hiato. Você tem um hiato. Saída. Você segura no I. Você segura no I. Saída. Isso aqui você tem um hiato. Um A separado de um I. Isso é um hiato. Tá? Isso aqui também é um hiato. Então, o hiato se separa. Aí vem uma coisa aqui, ó. A gente vai estudar ainda a parte de acentuação, mas saibam, tá? Alguns hiatos são acentuados, outros hiatos não são acentuados, tá? Eu vou explicar isso. Então, veja.
Porque algumas pessoas já estudaram hiato e elas pensam que todo hiato é acentuado. Não, não. Nem todo hiato é acentuado. Beleza? Maravilha? Vamos lá? Os sons vocálicos do ditongo ficam sempre na mesma sílaba, ora bolas. Claro. O que é um ditongo? Ditongo é justamente isso, é dois sons juntos. Ditongo, dois sons juntinhos. Ditongo, dois sons juntos. Ou seja, se é junto, você não pode separar. Ó, então vamos falar a palavra prêmio. 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 Tá? Prêmio. Quando você fala prêmio, esse IO, você diz junto. Prêmio. Tá? Ou seja, você não pode separar. Se você diz junto, tá? Você não pode separar. Tênue. Apoio ou. Apoio ou. Ou seja, o ditongo é isso. Fala junto as duas letrinhas. Ó, Nelson, como é que eu vou saber que é junto? Gente, preste atenção na sua boca. Preste atenção na sua boca. Tá? Você tem que prestar. Ó, prêmio. Meu. É um movimento só. Tá? Ó, tenue. Nue. Um movimento só também. Apoio. Ó. Apoio. Tá? Então, um movimento só. Então, se é um movimento só, fica junto, certo? Então, essa parte muito importante, beleza? Continuando aqui. Então, não se separa de maneira nenhuma os ditongos. Sempre ficam juntinhos. Os tritongos também não, tá? Os tritongos também não. Então, Paraguai, ó, guai, tudo junto. Guai, iguais, tudo junto, tá? Muita atenção, muita atenção. Lembram que eu falei para vocês? Um tritongo ou um ditongo, a gente não olha para ele. Tem que ser no som, tá? Um ditongo ou tritongo, a gente não verifica na escrita, verifica no som. Ou seja, o som desse U está saindo? Sim, ele tem som. Vou botar um Szinho aqui de som. Esse A tem som? Sai o som do A aqui? Sim, sai o som do A. Esse I tem som? Sim, sai o som do I. Beleza? Ou seja, então aqui você tem três sons juntos. Ah, Nelson, por que tu está falando isso? Por causa da velha palavra, por exemplo, que eu estou usando bastante nesse curso, cheguei. Olha só essa palavra. Se você olhar pela escrita, você diz que aqui tem um tritongo. Pela escrita, você diz que aqui tem um tritongo. Mas não tem um tritongo, porque tritongo é por onde? Pelo ouvir. E olha para cá que máximo. O som do U é nulo aqui, ó. Esse U não tem som. Você não diz cheguei. Você não diz cheguei. Na hora da fala é assim, ó. Cheguei. É como se o U não existisse. Cheguei. Claro, é evidente, nós somos alfabetizados. Para escrever a sílaba gay, é necessário um U, por causa da estrutura da língua portuguesa, né? Não é ga, gué. Para fazer o gué, né? Tem que fazer com o Uzinho. Não faz ga, gué, gui, gogo, não. A gente sabe disso. Ou seja, o som desse U é nulo. Então, se o som é nulo, é como ele não existisse. Se ele não existe, tá? Nessa palavra aqui eu tenho, na verdade, um ditongo. Só uma revisãozinha aqui para vocês nunca esquecerem, tá? Nunca esquecerem.
Beleza? Olha só uma palavra aqui que tem um tritongo e a gente quase nunca vê. A, ve, ri, guen. Aí eu pergunto a vocês, cadê o ditongo dessa palavra? Essa é muito boa. Cadê o ditongo dessa palavra? 30 segundos para vocês. Cadê o ditongo dessa palavra? Averigüem. Guen. Aqui é o contrário, tá? Aqui, veja, eu não tenho escrito, mas claramente a gente fala assim, ó. Claramente a gente fala... Claramente sai o som de um I aí. Claramente, na hora da fala, eu disse para vocês, tem que ser pelo som. Averigüem. Faz um I aí. Um I assim, ó. Averigüem. Faz um I. Nelsinho, e pode, isso pode. Veja, você não fala averigüem. Averigüem. Não, averigüem. Averigüem. Tá? Ou seja, aqui tem o som do U, do E e do I. Aqui tem o som do U, do E e do I. Então, você tem aqui um tritongo, tritongo fonético. Por que a gente chama de tritongo fonético? Porque ele é exclusivamente do som. Exclusivamente do som, tá? Porque ali não tem escrito, tá? A gente não verifica na escrita, certo? Um I. Mas no som, na hora que você fala averigüem, aparece um I ali. Aparece aonde? No som, tá? Então, esse é um caso de tritongo fonético, ele é exclusivamente no som. Diferente desses aqui, ó. Paraguai, que ele é som e escrita, tá? Iguais, ele é som e escrita, tá? Beleza? Então, ó, olha para cá. Aqui apareceu um I. Na onde? No som. E aqui, por exemplo, na palavra cheguei, o U não tem som. Ou seja, se o U não tem som, se ele é nulo, você chama isso aqui de tom apenas. É como se o U sumisse. Belezura? Vamos lá, maravilha, maravilha. Continuando aqui. Bom, para continuar a próxima etapa, eu preciso falar com vocês a respeito dessa parte aqui, tá? Radical mais afixos. Gente, preste atenção. Vou colocar aqui umas definições. As palavras são compostas por várias partes, beleza? A gente não vai falar dessas várias partes aqui e tal, vogal temática, radical, desinência, essas coisas, não, tá? Eu quero que vocês foquem apenas em que as palavras elas são compostas por várias partes, tá? Tem o radical, então vamos falar sobre ele, que é a parte que tem o quê? Parte significativa da palavra. Parte significativa da palavra, tá? Nela conseguimos ver, conseguimos encontrar o significado, tá? Fui repetitivo aqui. Fui repetitivo, mas vale a pena, tá? Nela conseguimos encontrar o significado. Então, parte, tá? Vou destacar aqui para vocês. Então, olha só. Radical, certo? Além de radical, nós temos outras partes, tá? Que são chamados afixos, tá? Afixos, que são partes complementares das palavras. Partes complementares das palavras. Ou seja,
usamos para formar outras palavras, tá? Então, você tem o radical. Aí, deixa eu explicar para você. Você tem um radical. Aqui, por exemplo, você tem a palavra leal. Leal. Ou legal. Não, tá leal. Leal. Olha essa palavra leal. Essa palavra leal, ela significa o quê? Que a pessoa como é que eu poderia dizer? Leal significa que a pessoa honra a outra, vamos dizer assim. Pessoa que sempre não faz nada de errado com a outra. Ele é leal, ele sempre está ali por perto. Beleza. Aí, dessa palavra aqui, surgem outras. Por exemplo, ó, tá? Lealdade. Olha só, pessoal. Lealdade. Tá? Lealdade. Tá? Então, lealdade. Aí tem outras também, tá? Por exemplo, ileal. Ileal. É uma pessoa ileal, tá? Que é desleal, ou melhor, desleal. Vou botar até desleal. Significa mesmo desleal. E ainda posso ter aqui a palavra deslealdade. Então, olha só. Eu tenho uma palavra original. Eu tenho uma palavra primitiva, que chama, tá? Eu tenho uma palavra, certo? E dessa palavra, olha só aqui, ó. Olha ela aqui, ó, leal, aí eu acrescentei essa parte dade e já é outra palavra. Lealdade já é outra palavra. Desleal, olha só que interessante, tá? Desleal. Eu tenho leal aqui e agora aqui eu tenho esse des na frente, tá? E aqui ainda tenho isso, ó. Leal, eu tenho leal, beleza? Eu estou pegando as cores aqui. Bom, então, vamos lá. Então, essa parte aqui, ó, que eu estou colocando uma bolinha, tá? É o que a gente chama de afixos. Afixos, certo? Que são partes complementares da palavra, ou seja, usamos para formar outras palavras. Usadas, né? Vou até botar usadas, que é melhor. Então, olha só. Eu tenho aqui, então, usadas, esses afixos, usados, tá? Usados para formar outras palavras. Então, partes complementares. Por que complementares? Porque, na verdade, olha para cá, o significado está aqui, ó. O significado está aqui, leal. Leal, tá? Beleza? O significado está aqui. Mas essas outras, ó, você tem aqui, ó, desleal, tem lealdade. Como é o nome disso? Afixos. Afixos são partes complementares das palavras, certo? Aí preste atenção. Aí eu posso ter o afixo. Esse afixo ele pode ser de duas maneiras. Eu posso ter, então, o afixo, que é essa partezinha complementar da palavra. Eu posso ter o afixo colocado antes do radical. Eu posso ter o afixo colocado antes do radical, tá? E ele vai ser chamado de prefixo, tá? Prefixo, pré de antes, tá? Eu posso ter o afixo colocado depois do radical. Eu posso ter o afixo colocado depois do radical. E o nome dele não é pós-fixo, tá? É sufixo. Sufixo. Então, agora sim a gente já conceitou aqui. Então, olha só. O que é que vai importar para mim? O que é que vai importar para mim? Radical, tá? Radical. E esses afixos. Aí, se você quiser, você não precisa nem
lembrar muito dos afixos, mas lembra aqui, ó, quais são os dois tipos de afixo que tem? Quais são os dois tipos de afixos? Então, eu tenho colocado antes e tenho o colocado depois. Eu tenho colocado antes e tenho colocado depois, tá? O que é colocado antes, essa parte complementar que foi colocada antes, olha só aqui, ó, tá? Eu chamo de prefixo. E essa parte complementar que foi colocada depois do radical, eu chamo de sufixo. Aí vamos para cá. Então, veja. Você tem a palavra lealdade. Eu vou começar pela desleal. Aí aqui, ó. Desleal. Aí essa parte aqui, ó, tá? Ela é o radical. Ela é o radical. E aqui foi colocada, então, uma partezinha antes. Essa partezinha antes é chamada de quê? É chamada de quê? Prefixo. Tá? Essa partezinha azulzinha aqui é chamada de prefixo. Certo? Aí, se você tem a palavra, se você tem agora essa outra palavra aqui, ó, lealdade. Lealdade. Aí, você tem ali uma partezinha. Você tem aqui. Então, você tem aqui o dade. Essa parte aqui foi colocada depois do radical. Então, eu vou chamar ele de sufixo. Beleza? Sufixo. Ok? Então, radical, essa parte aqui, tá? Do significado. Veja, esse des sozinho significa o quê? Des. Des não significa nada, tá? Aqui embaixo, no dade. Dade sozinho significa o quê? Dade. Dade sozinho não significa nada. Ou seja, quem significa mesmo aqui é leal. Aí a gente pode formar várias outras palavras, tá? Leal, desleal é o cara que foi contra. Leal é o amigo, tá? Então, é isso aqui. O que é que nós vamos precisar aqui para a próxima regra? O que é que nós vamos precisar para a próxima regra? É entender o que é que são esses prefixos. Prefixos mais radical. Por enquanto, a gente não vai fazer muita coisa com o sufixo, tá? Mas vamos só revisar o que é o prefixo. Prefixo é uma parte colocada antes do radical, tá? Sufixo é uma parte colocada depois do radical. E o radical é o que mesmo? Parte significativa da palavra. E os afixos, que são essas partezinhas colocadas depois do radical, são partes complementares para formar outras palavras. Beleza? Tranquilo. Vou apagar aqui para a gente continuar. Bom, continuar. Aí vem a regra 10 aqui, tá? Prefixos monossilábicos terminados em consoante. O que é isso, Nelson? Então, olha só. Se você tem prefixos do tipo ab, ob, ex, bis, trans, sub, entre outros, prefixos monossilábicos, ou seja, que só tem uma sílaba, tá? O que é que você vai fazer? Quando você tem um prefixo, então, prefixo, tá? Prefixo, mais radical começando com vogal. Então, vamos estar aqui, ó, prefixo, mais radical, iniciando por vogal. Prefixo mais radical iniciando por vogal. Como é que a gente vai trabalhar a separação silábica dessa situação aqui? Tá? Como é que a gente vai trabalhar a separação silábica dessa situação? Olha só para cá. Então, olha só essas palavras aqui. Ó. Olha só a palavra transatlântico. O
quem é a parte significativa aqui, ó, dessa palavra? Que outra palavra a gente pode tirar? Não é a palavra Atlântico? Ó, Atlântico. Então, esse Atlântico aqui é o nosso radical. Nessa palavra aqui, ó, subentender. Quem é a parte da palavra que tem sentido? E uma palavra que tem sentido? Entender. Tá? Então, esse aqui é o radical, azulzinho. Na palavra bisavô, qual é a parte significativa? Avô. No caso aqui, a avó, tá? Avó. Ou seja, essa partezinha azul que eu coloquei é o radical. E esse amarelinho aqui, ó, esse amarelinho é o prefixo. É o prefixo. Beleza? Então, aí, ó, então vamos lá, então. Então, prefixo, tá? Com radical iniciando por vogal, tá? Qual desses aqui inicia por vogal? Todas essas palavras. Como é que a gente vai fazer na hora da separação silábica? Tranquilamente, a gente vai formar uma sílaba aqui, ó, tá? A gente vai formar uma sílaba, deixa eu botar outra coisinha aqui. A gente vai formar uma sílaba aqui, veja. Então, esse finalzinho do prefixo e o azinho ali, a gente forma uma sílaba normal. Então, ficam transatlântico. Transatlântico, normal, tá? Olha só essa aqui, ó. Subentender. Então, a gente vai formar uma sílaba aqui, ó. Tá? Ó. Vai formar uma sílaba. Então, subentender, tá? Subentender. Beleza? Olha só essa aqui, ó. Bisavô. Então, eu vou juntar aqui e vou formar uma sílaba, tá? Então, bisavô. Beleza? Então, aqui, ó, nessa aqui, bem tranquilo, tá? Essa regrinha aqui. Então, prefixo mais vogal. O problema, pessoal, é nessa próxima. Olha só aqui, ó. Aí você vai ter que estar muito atento. Por quê? Porque nessa aqui, ó, é um prefixo mais a palavra do onde? Vamos estar aqui, ó, prefixo mais radical, iniciando por consoante. Prefixo mais radical iniciando por consoante. Aí eu quero que vocês façam o seguinte. Encontrem para mim o radical, por favor, dessas palavras. Quem é o radical de bisneto? Neto. Quem é o radical de sublinhar? Opa. O radical de sublinhar é linha. Tá? Quem é o radical de abrogar? Ah, Nelson, eu não conheço isso. Não é rogar. Rogar a Deus, tá? Ou seja, essa aí que eu coloquei são os radicais. Aí aqui você tem prefixo e prefixo, certo? Aí você tem ali um prefixo, bis, e o radical começando com N. Ou seja, olha só para cá, você tem que deixar o radical aqui, ó, desculpa, você tem que deixar o prefixo sozinho, tá? Aí, nessa palavra bisneta, tranquilo, 99,9 acertariam se eu mandasse separar a sílaba. Agora, o problema é nessa aqui, ó. Ó, a maioria de vocês, se fossem fazer essa palavra, sublinhar, faria assim, ó. Sublinhar. Deixaria esse blin junto. Porém, não é assim, isso é errado, não pode. Por quê? Porque aqui você tem um prefixo mais radical iniciando por consoante, ou seja,
você precisa separar o prefixo. Ou seja, o prefixo fica sozinho aqui, aí você separa a palavra. Linha, tá? Rogar, certo? Veja, não é tão simples assim. Então, na hora das questões, até a gente vai fazer muitas questões sobre isso. Por quê? Porque entender aqui, nós entendi, beleza, eu tenho um prefixo e tenho uma consoantezinha aqui, beleza, certo? Então, você não pode formar sílaba, tá? Que era o caso aqui, ó. Se viesse um R, que foi o caso aqui, ó, quando vier um R, você vai tender a fazer, ó, a tendência da maioria das pessoas que não conheciam é fazer abrogar. E não é abrogar, não tem nada a ver com abrogar, é abrogar, tá? Certo? Aí, assim, e como é que eu vou saber esses prefixos? Estudando. Já pensou em estudar? Já, né? Muito bem. Estudando. A palavra certa é estudando. Beleza? Beleza pura? Maravilha. Vamos lá. Continuando aqui. Próximo. Bom, uma curiosidade aqui. Curiosidade, tá? Na hora de separar os ditongos crescentes, tá? A gente já sabe, tá? Ditongo crescente fica junto. Então, prêmio fica junto. Tênue fica junto, né? Horário fica junto, tá? Então, show de bola. Mas, gente, tem aparecido uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção e fiquem conhecendo. Passem a conhecer agora, tá? Que é a tal dessa divisão fonética. Como? Então, você tem um ditongo crescente ali. Ditongo crescente. Vamos só lembrar o que é um ditongo crescente. Ditongo crescente é quando você tem aqui na escala de timbres, tá? Quando você tem na escala de timbres um som que sai de baixo para cima. Por exemplo, é o caso aqui, ó. I, ó, sai de baixo para cima. O E sai de baixo para cima, tá? Quando você tem na escala de timbres essa situação, o som mais forte, ele tende a ser o protagonista, ou seja, então a gente pode pensar que não divide ou que divide. Exemplo, fala a palavra rio aí, por favor. Fala a palavra rio. E fala a palavra meu. Meu. Qual dessas palavras se divide? Qual dessas palavras se divide? E aí? Qual dessas palavras se divide? Eu vou colocar aqui qual se divide, tá? Posso colocar? Claro. Nenhuma. Nenhuma se divide. Nenhuma se divide. Ou seja, rio é uma sílaba apenas. Meu é uma sílaba apenas, tá? Porém, eu sei que provavelmente vocês estavam aí. Ri-o, né? Ri-o. Porque o O ali, ó, nesse caso aqui, ó, esse O aqui é o som mais forte, porque ó, entre o I e o O está mais alto na tabela, então ele é a vogal. E esse I aqui, ó, só quem não está lembrado aí o que é vogal, semivogal, vai lá na primeira aula, tá? E esse I aqui é a chamada semivogal. Ou seja, o som mais forte está no final. A gente tende a querer separar. É oscilante, por causa do nome disso é oscilante, tá? Já na palavra meu, não, me. Esse tá mais alto na tabelinha, tá? Ah, assim, quem inventou essa tabela? Não foi inventada, é a nossa abertura de boca, tá? Então, vogal e aqui semivogal. Ou seja,
Esse aqui, ó, o som mais fraco está no final, então a gente diz ele fraco mesmo. A gente não tenta separar, tá? Mas é exatamente isso. Aí, por causa dessa história aqui, ó, premiou esse O aqui, ó, vogal, e esse aqui semivogal. Mesma coisa, tá? Aqui, ó, vogal no final, semivogal aqui. Vogal no final, semivogal aqui para o I. Os gramáticos definiram isso aqui, ó. Eles disseram o seguinte, ó. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que é esse caso aqui, ou seja, a vogal sendo o último som, apresentam pronúncia oscilante, que foi o que eu fiz aqui o exercício com vocês. Ó. Qual desses se separa? Eu perguntei. Alguns de vocês provavelmente separaram a palavra rio, tá? E a maioria, 99,9%, nem pensou em separar a palavra meu. Beleza? Aí eles dizem que por esse som mais forte no final, a gente tem uma tendênciazinha a querer separá-lo, tá? Então é uma tendência. Aí os gramáticos chamaram essa coisa de querer separar esse ditongo de proparoxítonas eventuais. Proparoxítonas eventuais, ou seja, olha para cá. Ó, não é para separar, tá? Eu estou só te dizendo que há essa oscilação. Se você separasse aqui, ó, ficariam quantas sílabas? Tá? Ficariam quantas sílabas se a gente separasse? Ficaria uma, duas, três. Então, essa terceira aqui é a proparoxítona. Ficaria uma, duas, três. Então, era uma proparoxítona. Ficaria uma, duas e acentuada aqui na 3. Então, seria uma proparoxítona também, tá? Então, isso aqui é um fenômeno, tá? Quando esse Azinho está no final, a gente tende a querer separá-lo. É para separar? Não estou dizendo que é para separar, estou dizendo que a gente tende a querer separá-lo, tá? Isso é um ditongo, mas a gente tende a querer separá-lo, tá? Qual é a regra? Qual é a regra, tá? Qual é a regra? Vamos botar aqui, ó. Eles são ditongos e devem, tá? Devem permanecer juntos, tá? Devem permanecer juntos, são ditongos. São ditongos. Aí vem aqui essa coisinha aqui, ó, tá? No entanto, vírgula, as bancas podem considerar, tá? As bancas podem considerar que são separados, tá? Preste atenção, gente. Qual a diferença de pode e deve? Pode é, se você fizer, não está errado, tá? O que é que você tem que fazer? Sempre junto. Sempre junto. Então, aqui, ó, é isso aqui. Ó. Sempre junto, sempre junto, sempre junto. Sempre junto. Aqui, ó, tá? O finalzinho aqui, ó, sempre junto. Beleza? Mas, se a banca separar, tá errado? Não tá errado. Se a banca fizer isso aqui, ó, separar, não tá errado. Se a banca separar, não tá errado. Como é o nome disso? Proparoxítona eventual. Proparoxítona eventual. Tá certo? Isso só ocorre, como eu falei para vocês, ó, que eu mostrei aqui, ó, a palavra meu é um ditongo decrescente, não? Você sai do som mais forte para o som mais fraco.
Não acontece com a palavra meu, que é o que eu falei. Você nem sonhou em separar a palavra meu. Beleza? Tranquilo. Show de bola. Espero que a gente consiga entender direitinho isso aí, tá? Vamos para o próximo. Regra do vizinho. Essa eu gosto muito da regra do vizinho, tá? Que vocês já dei vários exemplos da regra do vizinho. Então se liga na regra do vizinho, tá? A regra do vizinho, ela serve para você quando você tem dois sons vocálicos no final. Então você tem palavras terminadas por dois sons vocálicos, tá? Dois sons vocálicos. Quando tem dois sons vocálicos, aí veja. Se na sílaba anterior tiver com acento, o final fica junto, tá? O final fica junto. Se a sílaba anterior tiver com acento, o final fica junto. Se a sílaba anterior estiver sem acento, o final fica separado. Essa é a regra do vizinho. Essa é a regra do vizinho. Então, você tem a palavra aqui, você tem essa palavra aqui, por exemplo, né? Vou separar, que eu pego a, le, sem separar ainda, peraí. Então, você tem a palavra alegria, alegria. Você tem a palavra alegria. Aí você vai olhar, esse final aqui fica junto, assim, ó. Fica alegria, tudo junto, ou fica alegria, separado? Aí é essa coisa aqui que você precisa entender. Para eu saber se essas duas vogais se separam, eu preciso olhar para onde? Eu preciso olhar para o vizinho, tá? O vizinho. Olha só essa sílabazinha aqui, ó. Olha só essa sílaba aqui, ó. Tcharam. Lê, lê. Então, você tem a sílaba gria, você tem a sílaba gria, você tem a sílaba lê. Esse lê aqui está com acento? Não, não está com acento. Ou seja, gria tem que se separar, que é isso aqui. Ó. Então, olha só. Por que eu separei esses dois aqui? Porque aqui não tem acento, que é a sílaba anterior. Então, se a sílaba anterior não tem acento, ou seja, o final fica separado. Se a sílaba anterior não tem acento, o final fica separado. Olha só aqui, ó. Olha essa palavra aqui, ó. Sílaba anterior acentuada. Então, o final fica, está aqui amarelo. Então, o final fica junto, junto. Olha só aqui, ó. Junto. Por quê? Porque a sílaba anterior está com acento. Olha aqui, ó. Junto, porque a sílaba anterior está com acento. Olha aqui, ó. Junto, porque a sílaba anterior está com acento. Beleza? Então, olha só. Acento, acento, junto no final. Acento na sílaba anterior, final juntinho. Acento na sílaba anterior, final juntinho, tá? Olha para essa aqui, ó. Por que a gente separou essas duas aqui, ó? Porque essa sílaba anterior não tem acento. Se não tem acento, na hora da separação silábica, fica separado, tá? Eu faço assim com essa regra. Então, acento no vizinho, final fica como? Juntinho. Acento no vizinho, final fica juntinho. Acento no vizinho, final fica juntinho. Tá? Aí aqui, ó. Sem acento no vizinho, final separado. Separado. Final separado. Ok? Sem acento no vizinho, eu botei fizinho, né? Sem acento no vizinho, final separado.
E para completar ali, para a gente finalizar essa ordem. Então, psicologia. Tem acento no vizinho? Não! Final separado. Tá? Final separado. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Bom, regra do 3, 2, 1. Eu acho que essa vai ser. Isso, ainda tem uma questãozinha. Regra do 3, 2, 1, que é o seguinte. 3 sons vocálicos no final. 3 sons vocálicos. Então, palavras terminadas com 3 sons vocálicos, tá? Então, olhar o último som. O que é isso? O que é que eu tenho que olhar esse último som aqui? Então, olha só. Palavras terminadas com 3 sons vocálicos. Eu preciso olhar quem é esse último som. O último mesmo, o último, tá? Se esse último som for a letra O ou letra A, como é que eu devo deixar esses 3 últimos? Então, eu devo fazer 2 juntos e esse 1 separado. Deixa eu fazer aqui para vocês. Então, fica assim. Então, eu tenho 3 sons. Eu tenho 3 sons, tá? Aí eu preciso me ligar, certo? Se esse último som aqui for a letra A ou a letra O, como é que eu faço? 2, 1. Ou seja, esses dois aqui juntos, esses dois juntos, e esse aqui separado. Esses dois juntos e esse aqui separado, deixando o A ou o O isolados no final, certo? Que é o caso aqui, ó, veio. Olha a palavra veio. Olha a palavra veio. Então, na palavra veio, eu tenho 3 sons. Vamos lá, ó, 3 sons. Aí eu vou olhar o último som. O último som é quem? O último som é O. Ou seja, o O fica sozinho, tá? O O fica sozinho. E aqui fica o E junto do I. Então, a gente separa assim, ó. Veio, tá? Veio. Beleza? O Ozinho fica lá para o final. Beleza? Veja, pessoal, olha para a sua... Ó, deixa eu descompartilhar. Não vou descompartilhar não. Aqui, ó. Olha para a sua boca. Veio, ó. Você faz 2 movimentos, não faz um. Veio, ó. Veio. 2 movimentos, tá? Então, 3 sons vocálicos, tá? O Ozinho ali no final, ou então o A. Olha só a palavra joia. Olha só a palavra joia. Joia. Então, olha só, um Azinho. Fica o Oi juntos. E o A separado. É a regra do 3, 2, 1, tá? 3, 2, 1. Quando você tem 3 sons vocálicos no final. 3 sons vocálicos no final, tá? Então, você faz 2 movimentos. 2 movimentos. Isola se for um A ou se for um O no final, tá? Ó, aí, ó. Se o final não for nem o O nem o A, então você deixa os 3 juntos, tá? Se o final não for nem o O nem o A, você deixa os 3 juntos. Vamos fazer aqui. Então, você tem aqui, ó, 3 sons, ó. Tem o O, tem o I, tem o A. O A está isolado, tá? Porque é a regra do 3, 2, 1. O último som é o A, então ele fica isolado. Assembleia, mesma coisa, ó. Tem 3 sons e o último som é o A. Então, o A fica isolado no final. E esse blé junto aqui, ó. Tá? O oi aqui juntos também. Olha só a palavra saguões. Olha o último som.
O último som é a letra A ou a letra O? Não. Então tem que ficar tudo junto. Saguões. Olha a sua boca. Quantos movimentos você faz na sua boca? Saguões. Guões. Ou seja, um movimento apenas. Tudo junto aqui, ó, tá? Ideia. Olha o A aqui e esses dois juntos, tá? Plateia. Olha só, um A aqui e esses dois juntos. Então, três sons vocálicos, você olha o último som. Se for um A, você tem que deixar separado. Se for um O também. Paraguai, olha só. Qual é o último som aqui? O I. Então, tudo fica junto, certo? Tudo fica junto. Aí, olha para cá. Ah, Nelsinho, mas a palavra saguão termina com O. Sim ou não? Então, eu vou fazer assim, ó, a palavra saguão. Vamos dividir? Vamos dividir, então? Sa. É assim, Nelson, que faz? É assim que faz? Aí eu pergunto a você. É assim que faz? Aí eu vou perguntar. Não, não é assim. Por que não é assim? Fale, por favor, a palavra saguão. Fala, saguão. 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 Quantos movimentos você faz aí no final? Guão. Quantos movimentos? Saguão. Guão. Dois movimentos ou um movimento? Um movimento. Você faz um movimento, tá? Se você faz um movimento só, não tem que ter dúvida, pessoal, tá? Ó, tem um O aqui, mas você não faz dois movimentos, faz um movimento só. Ou seja, saguão, esse guão é um tritongo, diz tudo junto. Diz tudo junto, tá? Outra palavrinha aqui, ó, quão. Quão. Mesma coisa, tudo junto. Tudo junto. Quando você fala tudo junto, não tem técnica do 3, 2, 1. A técnica do 3, 2, 1 é quando você fala dois sons, né? Ó, jói, a, idei, a, platei, a. Quando você tem os três sons juntos, Paraguai, só um som apenas, você não precisa se preocupar com a regra do 3, 2, 1. Beleza? Bom, vamos lá, continuando. Pausa o vídeo agora para tentar responder essa questão aí. Qual é a certa? Bom, vamos lá, então, vamos responder. Olha só. Como é que eu separo a palavra adjetivação? Tá? Ou melhor, deixa eu voltar lá. Vamos para cá. Qual é a que está certa, pessoal? Adjetivação, tá certo. Imperdoáveis. Isso aqui está errado. Por que está errado? Acento no vizinho, final fica juntinho, tá? Juntinho. Olha só o 3, 2, 1 aqui, ó. Boiadeiro. Boiadeiro. Então, ó, os três sons vocálicos e um A aqui. Esses dois teriam que ficar juntos. Fica boiadeiro. Então, isso aqui também está errado, tá? Então, a letra A corta. Interveio. Tudo errado, ó. Veio. Olha só aqui, ó. Três sons vocálicos e, ó, veio. Esse aqui deveria ficar junto. Então, isso aqui está errado. Deveria ter ficado junto. Tá? Tec, ó, errado também, ó. Você tem uma consoantezinha sem vogal, deveria ter ficado na sílaba anterior. Isso aqui tá certo? Isso aqui tá certo?
Claro que não, certo? É sublinhar. Sublinhar. Intuito, certo? Coroinha, certo? Perspectiva, certo? Letra C é a nossa certa. Corolário. Acento no vizinho, final fica o quê? Juntinho. Então, tá errado. Tá errado. Substantivo tá certo, mas essa aqui tá errada, né? Bis, avô. Certo ou errado? Errado. Fluido. Gente, essa separação só estaria certa se tivesse com sinal, com acento aqui. Mas como não tem acento, o certo é fluido. Se tivesse acento, ó, fluido, aí sim estaria certo. Com acento, esse i poderia ficar sozinho. A atmosfera até tá certo. E essa aqui tá certa? Tá certa? Interveio, tá certo? Não. Interveio, ficaria junto e o ozinho separado. Beleza, galera? Então, aqui você tem essa questão aqui que vocês podem fazer também, ó. Vamos fazê-la? Pausa para a gente responder. Quantas sílabas tem a palavra pronunciadas? Pronunciadas. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. É só separar, tá? Esse si separa do a. Pronunciadas. Beleza? Aqui, ó. Constatamos que a separação silábica está correta em apenas... Onde é que está correto? Ó? Pinheiros. Está certo. Isso aqui está certo. Pássaro. Está errado. Criado. Está errado. A única que está certa, só tem essa certa. Tá? Eu vou até tirar aqui. Essa questão ficou confusa um pouquinho. Mas a única que está só... Tem quantas certas? Tem quantas certas? Só uma, né? Só uma palavra certa. Prontinho. Finalizamos essa parte, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho aí e que possam estudar e revisar bastante, tá? Um abração e até a próxima.